Então, o que acontece? No momento que vai ter o nascimento, então tem lá, está se formando lá a mórula, né, quem estudou biologia está se formando a mórula, está lá as célulazinhas se juntando. Teve lá o embrião, o esperminha, ueba! Chegou aqui o óvulo, né? Ueba! E foi, entrou, né? Bonitinho. Né? Então, e agora? Entrou lá. Até aí, tá a alma aqui dentro? Alguém sabe me responder essa alma? Não. Mas, poxa, então o que era aquele Ueba que chegou e a outra que tá lá? Duas né? células. Tá, mas o que tem nessa célula? Porque o Ueba se mexeu Parte do sozinho. nosso corpo. O Ueba se mexeu sozinho. Alguém já parou para pensar que células comem, excretam, se reproduzem? Sim. Outra vida. Ai, Beth, eu então. detesto biologia, desculpa. Tá, não tem problema. Desculpa. Mas assim, eu vou falar linguagens bem simplesinhas, eu lhe garanto que você vai entender. Não se preocupe, não é pra neve. Olha, se você quiser falar assim, a gente vai falar seres humanos, assim, tranquilo. Ela foi longe difícil. Né? Mas assim, só pra Eu você... não gosto de ser. Não precisa entender. É só pra poder explicar e chegar lá. Não se preocupe que a gente não vai abordar nomes profundos aqui. Aí tá, o Eba chegou todo contente. O Eba ali, ele tem uma coisa que chama-se princípio ativo de alma. O que é princípio ativo de alma? É como começou a vida. Não é aquela história que começou com uma bactéria, desenvolveu e tal. Não vou entrar em detalhes, eu prometi, hein? Então assim, o que acontece? Esse princípio ativo, ele é o princípio yin. E no começo se fez a Terra, o mundo, todos aqueles universos, né? Houve Tiamat, tá? Então cada um dá uma versão ápice. Então o início, ele é yin. E tem o yang, então no caso, o gameta lá, o Eba, ele é o yang. E o óvulo é o yin. Então teve união, não teve união? Essa é a união material. Depois que teve a união material, tem a união espiritual. Ali vai se ampliando as células, tá? Então ali tem um princípio de alma yang, tem um princípio de alma yin. Aquilo se torna um único bolo. Vai, o yin e o yang se uniu, virou um início ali. Aquele Quando círculo, começa, que fica aquele círculo lá. Quando formou aquele círculo lá, então nós temos o círculo. E aí quando tem o círculo, A barriga começa a crescer. não chegou Aí foi um outro círculo. Não, calma, aí você vai estar um círculo a mais. Ela não chegou nessa parte dessa esfera, aí da esfera, nem círculo. Então aí começou o ciclo. Então ali, tá, não tem batida do coração ainda. Nós estamos falando dos princípios da união, tá? Princípio da união. Beleza. Quando começa a bater o coração, pum, pum, no momento que bate o coração, a primeira batida dá aquela entrada. O que entra naquele momento? Porque quando O espírito? bebê sai, Quando começa a bater a batida do coração, no útero da mulher, o feto começa a bater. Naquele momento, a alma entra. Só que a alma, ela é um princípio yang. Porque aquilo lá não se uniu, o yin yang material, agora vai ter união do yin yang espiritual consciencial. É a consciência de alma. Então, o que tem ali? É vida ali. Aquilo se tornou yin só. O yin yang, ela não ficou na barriga? Ele já se tornou, o yang se uniu com o yin, virou uma bola só, uma coisa só. É um ser já ali, que está começando. Então, o princípio yin. A alma yang vem, e vem a segunda união do yang. Então, o bebê, que seria ainda natimorto ainda, né? Morto ainda, né? Nem natimorto, morto. Ele recebe o sopro divino, que ele chama de sopro divino. É esse sopro. É o princípio divino, é a alma, cada um dá um nome aí, não importa. É o sopro divino, entra na alma. Nasce a vida. O batimento do coração, onde o bebê começa a respirar no útero. Qual é a idade? Quantos meses? 2 ou 3? semanas, 3 semanas, aí tem um período assim, são semanas. Em algumas semanas começa o batimento do coração. Um mês, aproximadamente um mês. Começa todo o desenvolvimento, um mês, aí já está A batendo. consequência do aborto, por exemplo, se o aborto for feito no outro dia. Isso, então, você vai estar É só matando o material. princípio yin. Você está matando o princípio yin. No momento que tem o primeiro batimento do coração. E se não tiver o batimento do coração e você abortar? Então, eu não vou entrar nessas dicotomias aqui, né? Até porque é complicado entrar e falar, isso e aquilo, eu vou estar estimulando. Eu não vou falar para você, olha, aborte. Não vou falar, né? Eu estou com aqui meu filho aqui na minha frente, isso aqui foi uma bênção para mim, então por que eu ia falar para você aborte?
Né? Mas eu também não estou aqui para julgar quem achou que tinha que abortar, porque cada um tem uma realidade, não é verdade? E meu princípio aqui não é estar julgando quem deve ou não deve abortar, mas está orientando como funciona e que cada um tome as suas decisões. Né? De forma geral, não é legal o aborto, claro, mas também quem aborta, porque achou que tinha que abortar, deve ter seus motivos, eu não estou aqui para julgar, pode ser até justos. Alguns casos até são. Então, o que acontece? Teve a união, os espíritos, né, o sopro divino entrou dentro ali da mórula, né, daquele prospecto e deu a batida do coração. Começou lá em determinado tempo, um mês lá, primeira batida, segunda união de Yang. Naquele momento a alma Yang entrou no princípio Yin, que é lá a mórulazinha, lá, o fetozinho, começou a bater o coraçãozinho. E aí tem o terceiro, união de Yang, que é quando ele nasce. E passa por Kundalini. Que daí... Que passa pelo cordão umbilical. No momento que ele nasce, ele deixa de ser o princípio Yin. E ele se torna o Yin e o Yang. Nossa, é profundo isso. E isso é muito bonito. Então são coisas assim que a gente não vai... Vocês não vão ver isso daí, essas coisas em livros, porque são coisas antigas. Que os antigos passavam pra gente. Né? Então, a criação é linda, assim como a morte, que a gente estava falando no grupo, lá com a questão da morte, é a mesma coisa. A alma está lá, no prospecto da morte, então vamos por assim, falecendo. Quem morre lentamente, não vê, mas assim, para vocês que pousam, morrer é bom saber. A energia vai sendo lentamente diminuída, então a pessoa está no leito, a aura da pessoa vai diminuindo, tanto que eu sei às vezes que alguém vai estar para morrer pela aura. Eu já preparo, às vezes a pessoa fala, olha, todo mundo morre um dia, começa a conversar, porque a pessoa já está lá, a aura dela baixando. Não é ruim. Faz parte da criação. E quem morre de repente? É triste. Então, eu vou chegar lá. Ela Ela vai me desconsolar, então... Desculpa. Eu consigo, Eu não tenho porquê. desculpa. Não, fica tranquila. Fica tranquila. Isso essa composição é gostosa. Eu sei o que é. Fica em cima do... Aí Posso acontece. no chão. Então aí tem a morte lenta, que é essa daí que eu falei. Então aí o que acontece? Vem o anjo da morte. Vou pôr anjo da morte, lembrando, cada um dá o seu nome. Eu estou aqui para dar rótulos, não gosto de rótulos. Mas só para explicar quem é o fulano ali. Então, um fulano lá que é responsável por esse desligamento. Ele tem o papel dele espiritual. Ele chega lá, ele ajuda no processo de desligamento, aquela alma lá ser direcionada, igual o videozinho que ela mandou lá, daquele jeitinho. Isso quando a alma está em paz. Frise, aquele vidinho lá. Se você quiser mandar de novo, é que a não pegou. Quem quiser é aquilo lá. Quando a alma está bem. Por quê? Porque é tudo uma questão de frequência. Se a sua frequência não está boa, você não tem como ir para um lugar bom. Não tem isso. Como é que eu vou explicar para vocês? Vamos pôr no mundo material. Se está o cara bêbado de cair, e ele está entrando, você acha que o pessoal vai entrar no ambiente? Você fala, não, senhor, vai para lá, o senhor está bêbado. Não é assim que a gente faz? Sim. Isso, se a gente faz isso no mundo real, por que seria diferente no espiritual? A gente tem que estar bem. Oi, pergunta. Viu? É igual, tem umas pessoas que eu conheço antes de falecer, elas lá no hospital, elas nunca viram nada, né? E daí eu acho que pelo fato de estar ali no leito e tal, tá mais sensível, isso é óbvio, já tá indo. Ela via, tipo, independente. Espírito. Não, uma pessoa que tava ali mesmo pra buscar elas, entendeu? Falando, fulano, e tinha medo, e tinha medo. Vem minha mãe, vem meu pai, isso. Quando a gente está para morrer, que é nossa hora, quando é a fato. hora? Quando é a hora? É fato, então, né? Pode acontecer. Porque, não, as pessoas que Pode acontecer, pode acontecer. Então vamos por assim. Isso, mas nem sempre vem. Às vezes a pessoa tinha quem viesse. A mãe se importava, a avó amava aquele neto. Sim. É como a gente. Às vezes tem gente que gosta da gente e gente que não gosta. Quem gosta... Tem o caso da permissão, né? Sim, boa filha, tem o caso da permissão. Às vezes aquele espírito quer visitar, mas ele não tem permissão. Acontece. Mil razões pode ser. Às vezes porque aquele espírito que está lá não vai nem sequer enxergar. Ele não vai te ver, você está numa alta frequência. Você entende? Tem a questão das frequências também. Porque tudo é frequência. É profundo. Então, é profundo, mas como ela falou, e quem morre, por exemplo, de desligamento, lá que nem meu irmão morreu num acidente, é uma ruptura tão brusca aqui no cordão, que a gente fala que é o cordão, um cordão que une o espírito ao corpo. É uma ruptura tão brusca
que a alma, ela tremula, ela faz assim, quem enxerga, vê assim. Ai, não brinca. A alma faz assim, que nem quando acontece isso com o corpo, vamos novamente. Vocês querem entender a espiritualidade? Observe a natureza. Você corta a cabeça de um bicho de uma vez. O corpo fica assim, não fica? Fica, né? Por que a alma seria diferente? Nunca pensei nisso. É igual. A alma fica assim, tremulando. Mas é que você viu, não vejo. Agradeça a Deus por isso. Agradeça porque não é legal ver isso daí. Eu te confesso que não é nada É gostoso. muito bom, né, mãe? Não é bom. Não é bom. Acho que claro, evidência só vê anjinho. E não, né? todo mundo pensa isso. É muito pelo contrário. O anjo é uma criatura muito rara, que vem muito esporadicamente. E aí, assim, às vezes dá aquela lapada na gente, que a gente até treme. Né? Então, também nem sempre é bom, viu? Às vezes ele vem, ele dá aquela iluminação, ele joga aquela informação na tua alma, que você fala... E agora? Você recebe toda aquela informação, né? Então, né? Você vê, até na Bíblia fala do santo, lá dos anjos, que não pode deixar de comer, porque é uma paulada. É sempre uma paulada, afeta mesmo. Mas assim, então o que acontece? Se caso for o destino de algum de vocês, Deus o livre, né? Mas morrer de um acidente, vocês têm paciência. Porque neste momento não vai ter Beth, não vai ter grupo de meditação, não vai ter um anjinho que vai ajudar. Não. Quando acontece isso, vocês vão se ver, vai ficar tremendo, vocês vão sentir todo esse impacto, vai passar todo aquele processo. Mas qual que é o prospecto? Qual que é o objetivo de cada um quando chegar nesse estágio? Lembre-se disso. Vocês vão cruzar o limbo e do limbo serem direcionados para algum direcionamento, alguma dimensão. Não vou detalhar aqui porque cada um tem o seu destino e quem sou eu para explicar as 1000 dimensões que existem. Tem muitas, mas eu não vou adentrar aqui, cada caso é um caso, e casos eu posso explicar em outros momentos, dimensões à parte. No momento que vocês fizerem a transição, morreu, seja de uma morte brusca ou não, se deem conta da vida de vocês. Se vocês passarem a mão, isso foi uma coisa física, não transpassou, já sabe que morreu. Já entendeu que morreu. Eu já fui, né? Entendeu que morreu? Não adianta falar, poxa, mas eu quero voltar a viver, porque fulano está preocupado comigo. Não. Procure nessa hora falar assim, olha, vocês vão querer rezar tudo assim, não vai adiantar muito também. Não resolve muito o rezar nessa hora. O que resolve? É vocês entrarem para vocês e vocês, para dentro de vocês, falarem assim, eu vou vibrar a minha energia positivamente para poder sair desse padrão. Isto muda. Aí vocês conseguem orar de verdade e aí vocês conseguem acessar os anjos ou seres aí de luz que possam encaminhar vocês. O que não costuma ser a média, e por isso nós temos tantas almas penadas aqui na Terra. Não é brincadeira o que tem de alma penada. Tá? Mas por quê? Porque a maioria das pessoas morre preocupado em pagar o aluguel, preocupado em que estava com fulano lá, estava traindo com fulano e a mulher ia descobrir, e outro está preocupado lá que sabe comprou o carro, ainda está devendo ainda, e estou com dívida lá. Eu entendi, a pessoa não desliga. Não desliga. Então, assim, ela tem que desligar, ela tem que se conscientizar, falar, morri. Nesse momento, pode ser que você veja uma luzinha dourada, alguma coisa assim, são orações. Pode acontecer. Muito raro, porque a maioria... Você E aí... a pessoa não... É aquela coisa horrível. Olha, é sério, eu queria que vocês pudessem ver nos meus olhos o que é o falecimento. Aí você vê todo aquele povo chorando, jogando aquela energia negra, aquela coisa horrorosa. E o morto ali ficando mais desesperado. É uma cena de terror. Aí vocês falam assim, vamos assistir filme de terror, Beth? Eu vejo aquelas máscaras, né? Eu só saio rindo do filme de terror. Eu rio. Porque o filme de terror é ser ficha perto do que a gente vê na hora. É ficha. Eu não sei quem comentou comigo que... eu não sei se é em livro, eu não me recordo, mas vou falar logo. Que quando tinha falecimento, as pessoas, elas faziam festas. No Japão. Então tá No certo. Japão. Mas Chora quando nasce. Isso, então isso que você falou tem uma... Eu também, tô Eles chorando falam desde de branco, né? Não, Roberto? não parei Eles mais. falam de branco, né? Essa questão de preto e branco lá é diferente, né? Vários falam branco. Por quê? Gente, pensa assim, que nem um doente. Você vai chegar no doente, você vai ficar chorando em cima do doente? Nunca. Você vai chegar de preto lá no doente? Você vai falar com o doente assim, você vai Eu já vim de preto porque você vai, né? Não. Percebe? Então assim, se vocês não vão fazer isso pro doente, por que vocês vão fazer isso no túmulo do coitado?
É a mesma coisa. Verdade. O ser humano, se ele tivesse noção quanto ele é egoísta de chorar ali no túmulo, ele não choraria. É que eles não sabem, né? Não sabe. É aquele saudade. Ah, então, mas aí eu tenho meu sentimento. Sim, mas naquela hora que a pessoa está chorando, ela está pensando nela. Na dor dela. Ótimo, bem lembrado. Aí o que acontece? Mas eu tenho um sentimento, como eu lido. Você se vê aquele Você choro, não aquele Ah, momento. filho, sente e chora. Sim, então o que você faz? Se afasta, olha, uma dica. O sentimento é mais forte que eu, Beth, eu não consigo resistir. Morreu um ente querido de vocês, como proceder? Se afastem do túmulo. Vão para um lugar distante, uma praça, e lá você chora, 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 Não chora, ali. chora. Não ali. Primeiro porque ali tem um monte de alma penada. Se vocês vissem a parede de um velório, vocês vão pisar aquilo, mas nem por ele, putas dele, diabo. Desculpa falar, mas aquilo ali, os filmes de terror, nossa. Mas o fato de você pensar na pessoa que você está chorando, você não está direcionando energia? Então, eu vou chegar lá. Boa, tá aí. Eu gosto de gente assim, que vai pôr no assunto. O que acontece? É bom, vocês têm que trazer. Fala mais que Traga o assunto. Vamos explicar. O que acontece? A parede é um caos, porque muita gente chorando pensa na negatividade que gruda. As paredes, elas vão Miasma. criando energia. Mas que a gente... Tudo Isso é não cria energia, miasma, vai mãe? grudando. É que nem a sujeira, o pó você não tira, acumula. É igual na vida do espírito, tudo assim, no material espiritual. Hermes Trismegisto já falava, lá em cima é É igual lá lá em cima, embaixo. Você tem razão. Exato, então vamos explicando. Oi, 3 lugares que você sai carregado. Cadeia. Eu já fui. Eu fui cadeia, levada. exato. Hospital. Hospital, E velório. velório, esqueceu o cemitério, mas tudo bem. Esse Faltou. nem vou. Não, o cemitério tem que ir mais light que o velório. Você sabia que o cemitério, eu prefiro passear no cemitério do que entrar no velório. Vou explicar por quê. A forma quadrada, que nem aqui, ó, formas quadradas são formas retentoras. Chamadas, que é uma piscina, a pessoa faz aquele quadradão e puxa água. São formas, exato. Isso que tem que ser Redondo. Não tem canto pra parar. Exato. Quadrado, você pode ver. Casa redonda? Tem canto. Por que antigamente as mesquitas antigas, os templos antigos, as Trigueirinho, igrejas eram o tudo trigueirinho redondas que portas? faz umas casas redondas, não é? Trigueirinho? Mas dá pra adaptar, tipo, se eu tenho uma casa assim, eu quero redonda. Tá. Também não dá, né? Não, se eu colocar assim, algum móvel, né, que faça um Acredito que círculo, sim, que eu faça tenho muito pra saber, mas deve ter esse prospecto também. E necrotério? Qualquer enchente, sua casa vai. Necrotério. Ah, Não, eu mas acho que é light o assim, necrotério. colocar alguma Só que o coisa, necrotério ainda é mais faça, light do que o velório, porque no necrotério não vai ter gente chorando, é só o cara fazendo assim. Não tem energia. Faltou. Não tem energia. Não tem. Ah, não, tem energia. Não, exato. energia Mas só eu compra uma falo no van. sentido com as pessoas lá no Não, velório. tipo, se eu quiser colocar redonda essa por sala, partes, tá, isso é um eu ponto coloco interessante do negócio aqui, necrotério. um Por negócio quê? ali, um negócio aqui, um Mas negócio por fora continua quadrado. Não, mas peraí, é muito assunto. Você tem que um negócio tenso, né? Que vai trazer o assunto, vai trazer o assunto. As quinas. Né, vamos por partes, olha. Vamos por partes. Calma, só me lembra do necrotério e me lembra do outro assunto que você falou, senão eu esqueço. Vamos por parte do quadro. Voltando ao quadrado aqui da sequência. Você observa, aonde as aranhas fazem mais teia, aonde acumula mais pó, são nos cantinhos. Você vai ver lá os cantinhos, são os piores para limpar, não é verdade, gente? É o cantinho. O cantinho, ele não, se ele formar poeira, a mesma coisa, energia. Então, se aquele, no velório, é um quadradão lá, e é aqui. Só que aqui a gente não faz vegetação. Então a energia que tem nos cantos aqui não são ruins, ela está transmutando. Por isso que eu falo, quem já tem o hábito de uma oração e já está bem, orem de vez em quando em outros cômodos da casa, para vocês irem circulando energia e não ficar aquele cômodo negativo. E o cômodo que é negativo, que daí passa um pêndulo para ver onde tem, que no meu caso aqui, sempre tem um cômodo que é menos, né, mas o feng shui ali é ruim. O feng shui para vocês, né? É ruim. Então, passou o pêndulo ali mais pesado, vocês coloquem coisas vivas, que nem eu no meu banheiro ali é o pior que é o mundo da minha casa, para vocês entenderem. Lá, coloca uma planta e tem que ser viva. Você tá com uma folhinha lá, coitada da planta, ela não aguenta. Então eu pus uma planta lá, ela estava viva, ela foi minguando, porque o feng shui era mais forte do que ela. Aí eu tirei ela, pus ela num lugarzinho mais melhor, para se regenerar, e pus uma planta mais viva do que ela ali. Para lidar com aquele feng shui, porque ela vai transmutando. A planta, ela absorve tudo. Fotossíntese. Pela fotossíntese, mas também pela energia. Ela puxa a energia negativa e ela transmuta. Que nem ela faz, porque ela já tem esse prospecto da fotossíntese da planta, não é só do ar. Ela também faz isso energeticamente. Por isso que você vê em casas orientais, tem muito verde. Tem muita planta, muita flor. Né? Você vê, eles fazem aqueles bonsais, né? Não é à toa. Porque eles sabem o potencial de uma planta ou de um cristal.
Da pedra também, ela tem um potencial de transmutação. Mas é mais retentivo do que a planta. A planta transmuta mais, a pedra absorve mais. A pedra absorve mais, então de quando em quando tem que descarregar a pedra. Daí que põe sal. Sal. Eu ponho na terra. Porque eu Na coloco terra. na terra, coloco no sol, coloco na água. Perfeito. Descarregar nos elementos, terra, água, fogo, né? Passa um foguinho assim. E quando eu queimo as ervas, eu coloco junto também no fogo. São formas, os elementos, o que é na natureza? Como é que Deus deu pra gente? Deita lá no solo, quando você deita no chão, na natureza, você está descarregando. Né? Tem pessoas que são muito elétricas até porque não descarrega, não põe o pé no solo. Né? Então, se você for ver, a água que a gente toma, muitos de vocês aqui têm carência de minerais porque a gente toma água do rio. Né? E por que os índios são mais tranquilos? Porque a água do rio vem com barro, vem com argila. E isso é um prospecto de cura tremendo. A picadura de cobra que o pessoal fala, os índios às vezes tratam com argila. E muitas doenças são tratadas com argila. Então, assim, não vou nem entrar nesses detalhes, eu já fugi da parte da morte aí e vai delongar. Mas assim, vocês entenderem só o geral que eu estou falando. Nós fugimos da natureza. E esses passos que eu vou falar, é uma forma de se aproximar de uma forma artificial, porque a gente não vive mais no mato, já a gente não deita mais na terra, se aproximar do resultado que a gente tinha. Tá? Para simplificar. Então, voltando ao quadrado. Então, acumula no velório. Então, eu entro ali dentro, que o negócio é horrível. Eu já não gosto de falar dentro. Saiam de lá, choram numa praça. Por que não posso chorar numa praça? O morto não vai sentir? Vai, Giovana. Mas não é só questão de sentir menos. Primeiro que quando você chora, você baixa a frequência. Ali dentro é um canal de coisa ruim. Você baixou a frequência, você vai absorver muita coisa ruim dali. Primeiro. Segundo, você chorando ali, se o morto estiver acompanhando lá pro túmulo, ele vai ver você chorando e ele vai entrar em pranto. Então já não é legal. O morto vai estar ali vagando, se estiver vagando, você não sabe como ele pode estar ali. Então você já vai evitar que o morto chegue. E terceiro, numa praça, você tem um verde perto, é mais fácil você transmutar e diminuir o choro e lidar com aquilo do que lá dentro, imerso naquela poça de negatividade que é um velório. Tá? Então os 3 principais pontos. Tá? Quanto ao necrotério, que nem o Samuel levantou a questão do necrotério. O necrotério é pesado? É pesado. Eu tenho relatos, eu que sou da área da saúde, tenho relatos lá de... Tem minha tia, minha tia Fernanda, foi médica, tem outra tia minha, Letícia, também médica, e eles contam relatos. Então, por exemplo, essa minha tia Fernanda, tinha o grupo dela de fazia necrópsia, não é nem autópsia, tá? É necrópsia, o termo correto, tá? Autópsia é auto, de fazer em si mesmo, ninguém se automutila, né? Então é necrópsia. Então, assim, fazendo a necrópsia lá, e cortaram o pinguelo do cara lá, e começaram a fazer piadinha. Fazer o quê? Piadinha. Piada? Quá, e um levou o pinguelo embora. Falou que nessa aqui Ai, não acredito. Nossa, Devolve o meu. Falta de respeito Bom. da pessoa. É que assim, para mexer na área da saúde, a pessoa tem que ter, já tem que ser meio... Ah, não, sim, mas Não é Uma fácil. ética. Não, Eu gosto de mas mexer, não- eu gosto de mexer. Mas tá morto, que é morto não levanta, velho. Ah, não, essa foi muito Não, essa não foi boa. E aí, vocês concordam com ela? Eu nem mexeria, deixa quietinho. Né? Não, mas enfim, né? Eu não estou aqui para julgar, eu só estou relatando Olha aqui, um caos. Mas o que aconteceu Né? com essa pessoa, né? Porque a energia da pessoa que, né, que foi junto com a outra, né, que levou. Então, eu vou contar o que aconteceu. Eu vou contar. Então, eles estavam lá, eles chacoalhando o pinguá, e chacoalha o pinguela lá, olha que tripinha, olha que negocinho aqui, ó, isso aqui não mandava nada, e quá. E ele levou ainda, da turma dele, né, levaram ainda um resto do pinguela lá, o pinguela numa coisinha como um troféu. Nossa. Nossa, deve ser muito. E aí? Os 2 que fizeram a piadinha Falta de respeito. sofreram um acidente e morreram. Sem dúvida. E Você sabe aí, por negócio no a carro, minha quando tia... Você foi pro acidente? Hã? Você sabe por negócio no carro? Ah, eu não perguntei se era um negócio no carro. Confesso que nem passou na cabeça isso. A minha tia e o outro, que não fizeram a piadinha, mas estavam no grupo, começaram a sofrer assombrações terríveis. É sério isso? Assim, não tenho dúvida. E foram atormentados, até que eles tiveram que buscar ajuda espiritual, onde elucidaram isso, falaram, olha,
tem um espírito aqui que está dizendo assim, assado, que vocês pegaram alguma coisa dele aí que... Eu acredito nisso. E eles tiveram que devolver, não sei o que fizeram lá, não lembro o que lá, eu já não lembro mais a história, tem muitos anos que eu estou. Mas como é que faz? Abre o caixão? Não, aí acho que devolveram assim, pegaram, levaram lá, enterraram, não sei, fizeram alguma coisa assim. Perto ali, não sei. Não, porque Deram foi isso, mas fim. podia ser uma mão. Sim, deram um fim para aquilo. Então o que acontece? É importante o respeito ao falecido, né? É importante, até porque você não sabe a alma que está ali. Sim. Então, quem mexe com necrópsia, eu até falo, peça permissão à alma. Quando eu mexia com necrópsia, eu vejo os espíritos, né? Mas, mesmo assim, eu pedia permissão à distância, falava, perdão, ao espírito desse corpo, eu preciso mexer com você, eu não tenciono caçoar em nada, mas é só o meu trabalho. E eu fazia a necrópsia ali, que eu tinha que fazer numa boa. Então, isso eu recomendo. Pergunta. Que daí esse assunto levantou o ponto de... E quando a gente doa os órgãos depois de morto? A energia da eu vou pessoa explicar. Geralmente, fica junto, a pessoa tem que esperar a outra morrer para levar o órgão embora, ou se desliga? É que assim, infelizmente, não tem espera. Aí eu vou falar numa versão de era da saúde. Quanto menos tempo você esperar para tirar, melhor. Porque o órgão está mais fresco. E o órgão fresco é o que salva a vida. Depois de um certo tempo, o coração, depois de algumas 2 horas, já não presta para mais nada. Fora do corpo. É bem assim, 2 ou 4 horas? Acho que é uma coisa 4 assim. horas. Não, depende do estado do coração. Se ele já foi tirado, ele já estava imerso. Enfim. Mas esse período de 2, 4 horas é o limite, geralmente, que eles usam. Depois já não serve mais para nada. E outros órgãos têm mais tolerância. Um rim, um pulmão tem mais tolerância, mas também não muito. Então eles dão preferência. Só que o que acontece? A maioria está presa à matéria. Então ela sente. Ela sente ainda. A pessoa morreu, ela vai sentir cortar. Nossa. É isso que acontece na prática. Se vai ser cremada, até 3 dias ela pode sentir ainda ser queimada. Entendi. Eu estou falando como funciona na prática. Eu quero ser queimada, mas não dá. Porque eu já nesse ponto eu não ia ficar emorgando no meu corpo, eu já ia embora. E eu gosto do cheiro do churrasquinho no corpo e pensar que não vai ter larvas e baratas e bichos me comendo. Isso me apavora. Mas, infelizmente, eu até falei quando eu falei, minha mãe, mas você pega no meu corpo, você coloca uma pira lá no sítio da senhora e tuxa fogo. Aí minha cunhada fala, churrasquinho da Beth, as duas, ficaram rindo, não entendi por quê. Né? Era tão simples colocar, mas enfim, não quiseram, não gostaram. Mas, mãe, também acontece uma coisa e pensar que você morreu e tu não morreu. Isso. Não, a outra começou, a minha cunhada começou a dizer, churrasquinho da Beth, quem quer um pedaço? Quá. E ficaram rindo. Minha mãe e as duas, elas rachavam o bico que você não imaginava. E eu ficava vendo, mas eu tô falando sério. E por isso mesmo, imagina, eu e você segurando a cutucosa, eu e você segurando todo o fogo lá, quá. E até hoje, enfim. Mas então, você sente seu corpo pegar fogo, como se... Sente queimar. Até 3 dias sente, porque a ligação áurica é muito boa. Ó, um exemplo disso. Você já ouviu falar de membro fantasma? Já. É um tipo de coisa que acontece assim. Você, vamos supor, Deus o livre, só para exemplificar, vamos supor, você perde meia perna. Por muito tempo, a pessoa vai sentir a presença daquela perna sem ela estar mais lá. Porque a energia áurica daquela perna ainda se encontra ali. Você entende o que eu quero dizer? Ainda existe, um balão, assim. Existe uma energia literalmente condensada no formato de uma perna. E por que E não vai quem é embora? evidente vê. Porque a pessoa tem uma energia muito densa. Quando a pessoa não tem uma energia muito densa, aí ela não sente tanto a perna. É só um período curto, que todos sentem no início a perna fantasma normal, porque foi rompido rapidamente. Volta na questão da morte brusca, a mesma coisa. Então, por um tempo você sente. Mas quem demora muito tempo a sentir é uma pessoa que é muito matéria. E a energia dela é muito condensada. Quanto mais a pessoa tem uma ligação com Deus, mais a energia dela vai refinando e vai ficando uma energia rápida e etérea, mais próxima dos anjos, dos seres de luz. Quanto mais a pessoa é materialista, está pensando só na matéria, no dinheiro, nas coisas, tem que pensar no dinheiro? Tem, mas tem hora para isso. Sim. Então você tem um momento de pensar, mas você tem que ter a hora de rezar, a hora de orar, a hora de meditar, tem que ser sagrado essas horas. E nessas horas é entregar só para Deus. Entende? Então, assim, são momentos que a gente tem que viver de uma forma sagrada no dia a dia da gente. Música, ia ver os filmes, isso que a gente estava falando outro dia aí. Então, viver de uma forma sagrada,
e lidando com questões materiais também até de uma forma sagrada. Não, vai dar certo, vou pensar positivo. E por aí vai, então eu tô com uma dívida, mas eu vou conseguir pagar, porque o dinheiro vai vir para mim. Achar o lado positivo de cada situação. né? Exato, porque na verdade é assim. Se algo está acontecendo com a gente que não é bom, é porque nós estamos precisando daquilo para evoluir. Pra evoluir é isso que eu penso, né? É a história que eu estava comentando até da borboleta, né? Que a borboleta num casulo, tem gente que vai e corta, fica com dó da borboleta se debatendo lá e corta o casulo. Ela morre. Ela morre sem sequer ter voado. Porque é o ato dela brigar no casulo que vai abrir, as asas dela vão ficar fortes, ela vai fortalecer as asas, as nervaturas da asa, os canais sanguíneos dela vão se ampliar, vão se fortalecer e ela vai conseguir voar. Sem aquilo ela não consegue voar. E a gente na dó fala, não, vamos cortar ali, deixar a bichinha coitada, tá sofrendo ali. Então nem sempre o sofrimento é ruim. Às vezes o que aparentemente é o sofrimento é uma transmutação. Muitos ditos santos, vamos por assim, foram pessoas como nós, que tiveram suas fases, seus problemas. Um dos que eu mais respeito e mais gosto é o São Francisco. Porque ele é um exemplo típico. Ele era, em aspas, um devasso, um cara que boêmio e tudo que podia pensar de coisa ruim, bebia de cair, tinha todos os vícios da terra. E ele foi para a guerra. E quando ele voltou para a guerra, ele viu o caos da guerra. Ele falou, nossa, que quanto sofrimento, eu não quero mais isso. Ele se deu conta do caos da guerra. E ele voltou, ele ficou 1 ano sem falar com ninguém. Ele ficava só nas pradarias, nos campos, ele refletia, ele observava a natureza, e ele foi entendendo. Então foi o período dele. Ele precisou daquele período de sofrimento, de isolamento, para ele poder renascer. Claro, estou falando para vocês virem São Francisco de Assis, não. Ninguém está falando isso, mas é só para vocês entenderem. É que nem aquele vídeo lá. Porque o nosso motivo de viver é o sofrimento. E se eu não achar, e se faltar sofrimento na minha vida, eu mesmo aviso. Sofrimento é fácil. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, né? Então é isso, gente, tá? E enquanto... voltando só, esqueci. Enquanto há pessoas que morrem, né? Se morreu a mãe, morreu o pai. Então façam isso. Querem chorar, se afastem. Voltem lá para o cantinho lá na praça e chorem à vontade. Acabou de chorar? Já chorou tudo? Respira, faz uma centralização, respira, volta lá dentro do coisa assim, mentaliza coisas boas para mortos, por fulana, sua Maria, João. É o seguinte, se você estiver aqui, se vocês não veem, né? Eu já vejo, já olho para o espírito. Antes não tem, vocês visualizem, pensem que ele está ali, ou então pensem nele, ou nela, ou sua Maria. Maria, minha irmã, por exemplo, você morreu, eu não sei se você está aqui, aonde quer que você esteja, você mentaliza, onde quer que ela esteja, pensa na figura dela. Onde quer que você esteja, eu vou pensar que você esteja bem, escute minhas palavras. Você já faleceu, você já não está mais nesse plano, aí vocês vão doutrinando, falando, não, você tem que agora começar a se voltar para Deus. Começa a orar onde quer que você esteja, visualize a sua pessoa, eleve sua energia e se coloque em oração, entendeu? Eleve sua energia pensando em Deus, pensando em se direcionar para um lugar bom, para que você não fique vagando. Né? Então você tem que direcionar aquela alma, você conversa com ela ali na frente do túmulo, você fica mentalizando por um certo tempo, vai conversando e depois você vai embora. Não fiquem no velório. Tá? Fiquem só o necessário, não fiquem. E quando a pessoa, por exemplo, familiar morre, é correto se desfazer o mais rápido possível de objetos? Então vamos por partes. Então, o primeiro ponto que eu vou dizer assim, não fiquem no velório. Não fiquem só o que precisa e já vão embora. Depois vocês peguem a roupa, toda a roupa, mas o casaco também, mas a meia também. Peguem toda a roupa e coloquem para lavar. Porque acreditem, aquela roupa vai estar impregnada de coisa ruim. Tá? Já fiz o já. Do velório. No velório, tá? Então façam isso. Evitem ficar muitas horas no velório, porque é a mesma coisa, é água mole e pedra dura. Tanto exposto naquela energia ruim, que fura, né? Que vocês vão ficar mal. Então não recomendo ficar lá. E não durmam no velório também. Isso eu já contei para vocês, é horrível. Eu não recomendo. O quê? Eu não sei, conta pra mim. Não. Não, conta não. Mas aí o povo tá sabendo. Eles Não, estão... mas eu não sei. Não conta. Eu vou lá no banheiro lá.
simplificando. Vou cortar bem objetivamente, porque assim, como eu queria sair do velório, e ninguém quis me levar embora do velório, eu implorei para minha mãe, me leva, eu quero ajudar meu irmão. E aqui não vou poder fazer nada. Ah, entendi. Entendeu? Eu queria vir aqui para casa para fazer um ritual específico em que eu consigo unir. Aí, resultado. Como não me levaram, eu falei assim, bom, a opção, não tenho como fazer um ritual, aquele ritual lá. Porque o ritual é indireto, eu tive que fazer um ritual direto. E o ritual direto é você pegando no morto e eu lhe garanto que é o pior ritual que posso se fazer para poder iluminar uma alma. E foi o que me tocou fazer porque minha mãe não quis me levar de lá e eu não tinha como sair dali, não tinha onde, não tinha nada. Aí você teve que... Eu fiz assim. Por amor no seu irmão. E aí eu direcionei de outra forma, que eu não vou entrar em detalhes porque a necrognemia é uma coisa que eu não peçam que eu não vou ensinar. Ah, não. Não peçam, isso é uma coisa forte e se for um dia, a não ser que eles falarem, ensine, eu não vou ensinar. É algo que não é legal de mexer, se você não souber fazer, pode levar a pessoa à doença, à loucura e por aí vai. E não foi legal, para mim também foi sofrido, e olha, no limite, no topo do meu limite. Você teve que... Eu vou falar, não é legal, então eu vou até pular esse assunto. Então o que acontece? Passado aí, eu queria ir embora de todas as formas, que eu já tinha feito o que eu tinha que fazer. Eu queria ir embora e eu não deixava, eu estava cansado, esgotado, eu falei, não vou dormir no velório, né? Então eu vou dormir no carro. Só que ali no Sequeira César, é assim, o cemitério é aqui e o velório é aqui, forma um L. E vocês que não sabem o Feng Shui, mas você que está aprendendo Feng Shui, aprende. Onde tem esse L... Acumula energia. Isso! Forma um vórtice. Aí eu não sabia que o cemitério era ali, porque estava tudo apagado. Eu achava que o cemitério era para lá. E que o velório era só o velório que estava iluminado. Ele fica rindo, toda raiva, toda mofada nele. E aí só ficava o velório, daí só via a luzinha fraca do velório, ali que realmente estava. Eu saí do carro e falei, ai, eu vou dormir. Depois eu falei, finalmente eu vou dormir. Minha cunhada emprestou aquele frio, puta frio. Minha cunhada me emprestou uma mantinha, né? Minha cunhada é uma gente fina, eu me enrolei na mantinha, me acomodei no carro, no banco de trás da minha mãe, no carro dela e falei, eu vou dormir. É aquele assim, eu acordava com aquilo lá, a cada 15 minutos. Era uma alma ali me assombrando. Ou então, me ajuda! E eu acordava com aquilo. Então, a cada 15 minutos. Nossa, eu não posso passar por experiência dessa, porque se me acordar, eu acordo num estágio, Beth, que você não imagina. Um barraco com espírito. Ah, eu sei. Só que o problema é o seguinte, eu também sou igualzinho a você. Se me amola muito, eu mando pro inferno, eu vou exorcizar. Mas como é que você vai exorcizar um cemitério? Então, já é bom avisar que Aí, eu não durmo em cemitério. O que eu tô dizendo? Eu não quero pra vocês essa experiência, por isso que eu tô falando. Quem é matéria, que não tem sensibilidade, não vai sentir nada, vai dormir lá e vai roncar. Porque não vai ver nada, o espírito vai assombrar, não vai conseguir criar ponte, não vai dar nada. Dorme. Quando muito vai ter um pesadelo e olha lá. Vai roncar a noite toda. Mas no caso assim, Beth, vamos supor que você tá lá, né? Tá dormindo. Aí a pessoa pega e, vamos supor, vem. Aí vamos supor que você entendeu, mas você finge que isso não tem ponte. Aí a ponte morreu. Não consegue fazer isso, Beth? Ai, desculpa. Você dá uma de cima. Não tem ponte aqui. Você entendeu? Você entendeu meu ponto de vista? Olha, sai daqui. Eu não sei, eu tô minha mente. Deixa eu fazer uma cena, eu falo assim, meu bem, eu não estou lhe ouvindo, Não, tá? você não Eu vou fala. para o outro lado. Não, você não tá falando. Você só finge. Não, Mas tipo, fica, você só deu fica uma minha não. olhadinha, você entendeu mas não tem ponte. Hoje não tem. Olha, tá. Assim, você entendeu? Olha, querida, estou ocupadíssima hoje. Tá falando de olhadinha. Não, vamos supor que você tá aqui, você não levou um susto. Vamos supor que você levou um susto, Sai. mas daí você não dá a entender que você Não dá a levou. entender? Não dá a entender? Você dá um salto naquela hora que você o cemitério inteiro vê que você vê. Ah, eu Não entendi. tem esse papo. Aqui você tá lá cozinhando e vem alguém dar um tapão ali em você. Você É igual o testemunho de Jeová. Bate na porta, eles sabem que você tá em casa. A mesma coisa. Eles vão ficar batendo lá pra você ouvir. Verdade, eu entendi. Ai, nossa, é difícil. Você sabe. E olha, é horrível. Quando não velório. Querida, sai daqui. Não tô pra espírito hoje, dá licença. Eu sei que tá escondida aí atrás do sofá. Não. No velório, é assim, no velório vocês não deixem perceber. No velório você consegue fazer isso. sério? No velório.
Então eu entro lá e eles não sabem que eu enxergo. Eu vejo assim, né? Nossa, tá bacana. Esse aqui morreu, perdeu o braço. Não, é assim, é assim. Aí, no primeiro velório que eu fui, quando era da minha avó, eu não sabia, né? Era ingênua, né? Jovenzinha. Então, eu via tudo aquilo, eu tentei disfarçar no começo, eu via aquele limbo assim, eu não tocava em nada, não, aqui eu ficava assim. Então, tá. Depois eu fui garejar, quando eu não aguentava mais aquela multidão de espírito, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu tenho que sair daqui, eu não aguentava. Minha mãe nunca foi solista desse ponto, caramba. Nossa, Não. Sabe o que é bom? Que essa meditação tá gravada, eu vou escutar isso aqui depois eu vou dar risada. Ah, não, fica à vontade. Aí eu falei assim, amor, mãe, não dá, e tava chovendo ainda lá fora. Tava chovendo, meu desgramado dia. Chovendo, eu não tinha nem como sair do velório, lá em São Paulo, isso foi lá em São Paulo, eu não tinha nem como sair na rua pra arejar. Resultado, eu falei assim, mas tem algum lugar que vai ter uma varanda lá, assim, eu falei, pronto, né? Na varanda, eu abro a varanda, vai ser coberta. Eu respiro ali, né, aquele ar fresco, eu vou sair dessa morbidez, né? Aí eu fui, né, eu peguei, abri o negócio lá pra ver, que dura, ele travado, e nem virando aquela chave. Aí com muito custo você consegue desatrelar aquela porta dura, que ninguém abria século. Eu falei, nossa, até a poeira ali, eu desatrelando aquilo ali. Eu abri assim, puxei a porta com toda a força da minha alma. Que eu fui respirar, aí eu vi aquele povo assim. Nossa! Nossa, eu acho. Né, agora eu falo assim, eu penso pra mim, nossa, eles tiveram a mesma ideia que eu. Né? No que eu puxei a porta, que vê tudo aquele pessoal, tudo cada um com uma roupa, um jeito de. Nossa, deu um salto pra trás, assim que eu. Ai, desculpa, moço, não era a minha intenção. Não, aí meu pior. Ela vê! Vamos falar com ela! Nossa! Olha, eu saí num pau dali. Eu saí num pau correndo. Eu falei assim, mas eu desci, mais disparado aqueles caras. Quer dizer, um homenzinho olhou assim, sabe, o que aconteceu com a mulher? Eu fui, passou um tornado aqui. Mas eles querem ajuda, eles querem esse tipo de Claro, coisa. não, alguns querem assombrar, porque ficaram perdidos e estão mal. Então você pensa uma pessoa que está assim, limbada, suja, toda assim, Me tá dá um desesperado. banho. Tem os desesperados, tem os que estão pedindo ajuda e tem os que são zombeteiros mesmo, que são ruins, querem atormentar e viram que está na merda e querem deixar o outro também. Entendi. Então tem todo tipo. Então Mas tem veio o povo. consciência, a pessoa não deixa de ter consciência. Até certo ponto. Aí outro dia eu vou entrar na questão que eu falei pra vocês das almas penadas. Tem um tempo. É verdade. Tem um tempo isso daí. Depois, com o tempo, vai passando o tempo, vai perdendo o fluido vital material e vai perdendo um pouco da consciência do vivo. E não está no mundo do morto, em aspas. Tá? Até Na como você dimensão. sente seu corpo depois que você morre? Então, é outro ponto interessante, que depende de pessoa a pessoa. Quando a pessoa é negativa, condensada, vocês não vão falar, olha, eu tinha uma mesinha, fulana tinha os móveis, era egoísta com os móveis, não dividia com ninguém, vai pegar um móvel desse aí. Deus de Vai misericórdia. pôr na tua casa isso daí. Eu tive caso de gente que veio fazer consulta comigo, pedir ajuda. Fala, não, eu vou pagar uma consulta com você, porque você vai ter que me ajudar e ver o que está acontecendo aqui. E o que acontecia? Eles herdaram uma mesinha de centro. E aquela mesinha, depois que herdaram, não sabiam, né? Então não sabiam que era mesinha. E era casa com barulho, problema na casa, até deu problema na vida dos dois também. Começaram a discutir, falando, sabe o que está acontecendo? A nossa vida desandou e a gente não sabe o que aconteceu. Né? Aí eu fui ver, fui fazer analisar o caio, eu falei, essa mesinha aqui, o que é essa mesinha aqui? Essa mesinha é um problema, essa mesinha de quem que foi? Essa mesinha é de vocês? Não, a mesinha foi de uma fulana. Eu falei assim, não, essa mesinha aqui é fulana, era pegada. Ah, era pegada assim. Ela pegava os móveis dela no final da vida, ela colocava num quarto e trancava o quarto. Porque diziam que os móveis eram de valor e não queria que ninguém roubasse os móveis dela. Pensa. Sou completamente material. Aquela mesinha era um vórtice de negatividade. Entendeu, gente? Então é o que acaba acontecendo. Então, Você não falou da roupa ainda, se doa a roupa quando morre. então isso doa para Mixó, Casa de Caridade, você pode doar, né? Mas uma dica que eu dou para vocês. Se vocês sabem, vamos supor, morreu Beltrano é um poço de maldade, negatividade, de ruindade, Queima. queima. Não Adoro vai. essa ideia de queimar. Não, sim, mas as pessoas, pode ser, eu quando morrer, as minhas roupas vocês podem doar. Doa para quem precisa, porque a roupa pode ser útil para alguém. Tem que saber o que queimar. É verdade. E comprar no brechó? Ah, mas eu sou telemétrica, né, minha filha? Não, eu gosto de comprar. Não, eu gosto de brechó, às vezes, porque tem aquela pecinha única que não conta nenhum lugar. Eu também, eu gosto. Adoro brechó 3
10 por 10 adoro. Mas não tem Só nada. Não, mas se você compra e faz uma limpeza, Então, aí que tá. Não, mas eu Desenvolvam. compro, mas eu Por que vocês estão aqui? Jogar só Também. grosso, lavar com só grosso, vinagre. Arruda. Calma, vamos por Não, mas parte. é Ó, sério, primeiro, porque por que vocês estão aqui também? Para se desenvolver como pessoas. Vocês vão desenvolver na mediunidade de vocês, a espiritualidade, os dons, como você fala, os dons, cada um dá um nome. Isso vai ajudar vocês a sentirem. Vocês pegaram uma peça, sentiu um arrepio, gente, nem compra. A peça pode ser a coisa mais linda do mundo, mas pensa no arrepio. Tá? O arrepio Ou não você gosta de pode você. olhar pro espírito que tá junto e falar assim, olha querida, não, hoje não, tá? Eu estou fingindo que não estou vendo. Aí ela vai com você até a sua casa, você vai ter bomba tosse. Ai, Deus me livre. Sério, tem casos assim. Ai, Tem casos assim. Então, assim, o que eu falo? Desenvolvam, né? De forma geral, não costuma ter problema. Mas o que eu falo? Peguem a peça. Se você sentiu a peça. O testemunho de Jeová. na gravação vai ficar esse tum-tum aí, ó. O que é isso? Tá raspando um galão de água. Ai, Dancarão, fala sério. Vai, eu trabalho de arte, tem que fazer, vai. Ah, desculpa. Higiene da Pedro. lâmpada. Não, mas assim, você pegar a roupa do brechó, pegou uma roupa usada, alguém deu roupa pra vocês? De uma forma geral, sintam a peça. Não deu um arrepio horroroso, então, ok. Mas pode estar carregada? Pode. Pega a roupa, porque nem falou do sal, no vinagre, pode pôr sal, vinagre. Lava bem, expõe ao sol, deixa curtir, deixa esturricar no sol. Deixa mesmo a roupa esturricar no sol. Tá? O sol ajuda a matar miasmas e negatividades. Tá? Vocês podem pôr a roupa no sol grosso, deixa imersa no sol grosso, entendeu? Depois lava a roupa e esturrica no sol. Ok, resolvido. Tá? Então, de forma geral, resolve. Agora, se for muito, muito pesada a pessoa, não sai. E aí, o jeito é queimar. Aquela história lá. Porque, por incrível que pareça, não é tudo que o sol queima. Quando a pessoa é muito, 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 muito negativa, ainda fica só no fogo. Só o fogo também. E a gente sente, né? Tipo, Entendeu? Peraí, Mas, a energia negativa pode passar para a boca? Mas que seria o quê? De uma pessoa morta ou pessoa que... viva, morto, Viva. doente, não importa. É a pessoa. Se a pessoa for muito, muito ruim, ela tem uma energia ruim, aquilo impregna na roupa. É que nem Sapato. sujeira. Tudo. Tudo que é da pessoa, até o carro. E às vezes nem é a pessoa ruim, às vezes a pessoa está numa macumba, às vezes acontece isso. Eu já tive gente que eu tive que fazer um A gente atendimento. sabe que tá numa macumba. Ah, então, eu vejo, né? Mas são Tem, como é que é? Que nem doença? Tem sintoma? não, E um trem metrô? Entra muitas pessoas. eu não gosto de entrar quando está muito cheio. Vocês imaginam o que é pra mim isso? ai, A matéria do trem, ela pode carregar a energia Não, porque a pessoa não fica muito pessoas? tempo. Mistura as coisas. Ó, um trem, você entra e sai. Tem muito fluxo de energia. Você entra e a sai. todo tempo. É todo o tempo. Entra e sai gente boa e gente ruim. Então fica um meio termo lá. Mais ou menos isso. Quer dizer que fica mais para mal do que para bem, porque a cidade está doente. Mas vamos por assim. O carro é só a pessoa que usa. Se a pessoa está com uma macumba, a energia negativa dela também passa para o carro. Então o que eu faço? Eu tive um atendimento assim uma vez. Uma pessoa que me pagou, eu tive que ir lá para o sul para resolver isso. Então o que aconteceu? Eu tive que desfazer o trabalho dela, isso de uma forma. E depois eu tive que ir até lá, ir no carro dela e desfazer a ponte que estava lá, porque o trabalho dela era para ela matar ou morrer alguém e acontecer algum grave. Então eu fui até o carro dela, que é onde estava, desfiz o trabalho e ela falava, meu gato não entra no carro de jeito nenhum, mas o gato era meu companheiro, não entra. Eu acabei de desfazer o trabalho, o gato fez swing, já pulou para dentro. Falei, bom, você já percebeu. Vou comprar um gato. Essa daqui, vou te contar, essa daqui... Vou comprar um gato. Lógico que se o gato não entrou no carro, imagina. Mas Anda o gato. não entenda o que quer dizer. Não, o gato dela era sensitivo, nem todos os gatos são assim, mas Já o não quero gato... mais o gato. De forma geral, os gatos são sensitivos. né? Vai com o gato, leva a Beth, ela vai saber se isso Não, aí ela também é pior. Eu Você tá achando que cara de tudo? Não, mas mentira. Não. Beth, vamos pro canil. Peraí, eu vou com o gato pra ela falar. Oi, Beth, tudo bom? Hoje, Liz, a gente vai ali comprar um gato. Eu não entendi. Já se fosse levar a Beth pra todo lugar, né? Assim,
o gato muito tem forte. energia. Aí eu falei, quando você for escolher um gato, você leva a Beth, que ela te ajuda a Ah, escolher. não, mas Que ela te aqui... ajuda a escolher o gato, não a ser. Ah, tudo, tá. não. Você entendeu errado. Tá, pode até ser, porque o animal dá pra ver no olho, Não, mas... não nesse. Mas assim, de todas as formas, a pessoa tem que escolher um animal que tem afinidade com ela. Pode ser um animal sensitivo, mas que não tem afinidade com ela, e ela não vai se dar bem com o bicho. Sim. Então, de todas as formas, o que eu posso falar assim, é quando o animal não é bom, aquele animal não é bom, eu posso dar um palpite, mas daí eu falo, escolhe esse, eu não posso. Livre-arbítrio é livre-arbítrio, né? Até porque diz que os animais que escolhem os donos, né? Exatamente, tem aquela conexão de bicho, né? Gente, eu não... E ela já tava falando que era tudo. Não, eu falo assim, vai levar ela lá pra ver se tem alguma coisa. É disso, né? Vai levar ela Ela pra escolheu o tudo. gato. Não é assim, né? Mas enfim, é isso. Alguém tem uma dúvida disso? Podemos começar? Tranquilo? Oi. Acidentes de trem, carro, avião, pode ser causado por espíritos. Olha, cada caso é um caso, Samuel. Não vou entrar em minúcias, tá? Mas assim, eu tenho que avaliar o caso. É a mesma coisa que falar assim, um acidente cardíaco pode ser de nervoso, é de doença, é de susto, cada caso é um caso. Eu não posso No caso falar. desses caras que morreram aí tudo aí no avião, dos jogadores lá. Chapecoense. Eu vi uma matéria que parece que foi um resgate das almas. Que eles já estavam predestinados a... Tudo é predestinado. Sim, que eles iam... Parece que eram almas que só tinham mais 20 anos para viver, 10 anos para viver. Mas eu acredito muito em questão de oferenda, porque aquela boate, lembra a boate Kiss? Aqui. Aquilo, não sei, Deus me perdoe, não sei de nada, né? Mas aquilo dá a impressão que foi uma oferenda. É que lá, dizem lá, eu não Não sei. sei. Eu não sei, eu também não posso Não, falar é. porque eu não adentrei lá. Para saber, eu teria que me adentrar naquela energia, e eu não vou fazer isso. Mas assim, que eu posso dizer que eu ouvi falar é que eles mexeram lá com coisa satânica, que tinha lá uns negócios de uma banda lá que cultuava o satanismo, e invocaram os demônios, os espíritos, não sei. Isso eu não posso Se a dizer. pessoa vai fazer ritual e invoca demônio é difícil, Não, né? mas é sério, aí por isso que eu falo, eu friso para todos. Gente, uma coisa é a magia. Magia, Jesus fez magia quando ele tirou o espírito da pessoa, jogou no porco e o porco pulou do abismo. Isso é uma magia. É magia divina, mas é magia. Só que tem a magia que é divina e tem a magia que não é divina, Sim. que é a magia que faz mal ao outro. E essa magia é por aí fora. Todos os rituais, simpatias e tudo, que influem no livre-arbítrio do outro, é magia de amarração, magia de controle, magia que envolve o livre-arbítrio do outro, não faço. Ah, o magia de poder, não. Nossa, essa escutei Beth, eu estou pensando em fazer aquelas magias específicas, que tem algumas magias do Salomão lá, algumas são boas, outras não. Então, tem um pessoal que pega, vou fazer aquela, porque aquela tem o controle do poder supremo, vou chamar Astarote, mesmo os outros, qualquer coisa lá, tem esse motivo de ser, por que ser e para que ser. E não é para ter poder. Qualquer ser que você invoca para ter poder, para ser dominador, para conquistar as pessoas, você está fazendo uma magia negativa. E magias negativas sempre têm um final infeliz, se não é agora, no futuro. Então, magos que vão por essa senda, eu falo, você quer ir? Eu respeito. Eu tive um fulano desse que veio em casa e ele queria que eu ensinasse as magias para ele, boas e ruins, e ele queria fazer as coisas ruins. Eu falei, olha, meu filho, é o seguinte, aqui eu não ensino isso. Mas você conhece? Eu conheço. Conheço a ponta miúda, porque você não consegue combater o mal se você não conhece o que ele faz. Exato. Eu conheço todas as magias de amarração, de macumba que você possa imaginar, mas eu não mexo com isso. Boa escolha. E se caso a pessoa já fez e... Como que faz, Paulo? Bom, quem já fez, porque vamos falar assim, todo mundo tem direito a errar. Uns erram pelo vício, outros erram porque fazem alguma coisa errada, outros pelas magias ruins. Eu no começo era um mago negro, aprendi a ser assim e faço magias negras. Ninguém aqui é santo. Por isso eu não gosto de recriminação. Mas o fulano ali é uma prostituta, o outro ali é um bêbado. Tá? E você é quem? Se você está aqui na Terra, é porque você também tem seu rabo para pagar. Você tem seus erros, você tem seus problemas, você veio aqui para se aperfeiçoar. Então ninguém aqui tem direito de criticar ninguém, julgar ninguém. Primeiro ponto. Fez aí. Beth, no começo da minha vida eu fazia minhas magias ruins. Ótimo, vamos desfazer. Mas eu tomava caqueira. Vamos tentar tirar o que dá para tirar do organismo e mudar o caminho. Mas eu... Tomar o quê? Caqueira, né? Porcaria, enfim, em geral.
Vamos tirar o que dá para tirar do ruim, vamos mudar o ritmo da vida. Ah, mas eu costumava fofocar com a vizinha. Eu confesso que eu falava mal, eu humilhava muita gente. Você humilhava? Vê o que você possa fazer para pedir desculpa. Peça desculpa, mas a pessoa vai me xingar, não deixa ela te xingar. Você tem que entender que é para você que você está fazendo isso, não é para o outro. Você errou, não é vergonha em corrigir o erro. Vai, pede desculpa, mas não dá, porque senão a pessoa vai me dar criar problema. Então, peça no astral. Não dá que a pessoa vai te criar problema, vai te humilhar ainda e vai fazer mal pro outro, que não vai entender, tá? Eu peço no astral, faço assim, eu peço perdão para alma X, assim, pelo que morreu, mais ainda, mas morreu já. Peço perdão, fulano, você já morreu, te humilhava, te maltratava. E aí, você num ato de redenção, você vai caminhar com a energia ruim. Quem fez os trabalhos ruins, fazer a magia negra ruim, processo de desamarração. Vai ter que desamarrar. E aí, se for o caso, eu explico um dia, porque não dá para explicar em poucas palavras, é um ritual. Tá? É todo um prospecto e tem que fazer junto. Aí fazer junto com a pessoa e explica. E aí pode passar adiante. Tá? Mais alguma dúvida? Eu quero que vocês tirem dúvidas, nós estamos aqui para isso. Minha mãe, ela, há muitos anos, ela já, hoje em dia, não é evangélica e tal, mas o meu avô, ele tinha um centro. Um centro muito forte, né? Nossa. Enfim. Ô, Dancarão, esse Hulk aí tá desconcentrando, meu filho. Então aí ela foi lá no meu avô e disse, porque eu queria saber quem vai ser o homem que eu vou casar e não sei o que, uma moça. Aí eu não sei Dá dizer. licença, só um pouquinho. Não, eu chamo de não facilitalista, não, eu tinha uma pior. A Vinícius vai fazer assim. Então aí, Fica tranquila, Gi. Fica tranquila. meu avô. Ela tá com o toque ativado ali. Aí meu avô fez tudo no Natal, daí minha mãe meio que contou que tinha. Isso ela contou pra mim. Tinha que armar a mesa, as cadeiras brancas, tal, tudo branco, os talheres novos, tudo. Aí disse que ela sentou. Aí meu avô falou, senta e fica aí. Ela pegou e foi pra lá. Ela disse que ela sentou e ficou esperando. Eu acho que tinha que pôr o pé na base. Eu não sei agora, porque minha mãe explicou. Não, isso tudo não importa. Enfim, ela sentou, daí dali um pouco, ela disse que viu. A pessoa chegou e sentou. A hora que sentou, que ela olhou, no caso é o espírito da pessoa que veio, era o cunhado dela. Aí ela levantou, foi correndo atrás do meu avô. Não, mas tinha meu cunhado. Não, era pra você mesmo. Resumindo pra você, dali um mês, a irmã dela veio a falecer e no final das contas ela ficou com o cunhado. Assim, não ficou porque tava traindo, não, porque ficou mesmo, entendeu? Entendi. Mas não é um caso de amarração, ela Não, mas não foi amarração. Sim, Ela sim. queria, sabe, a pessoa curiosa que quer saber. No próximo. Isso é possível. É isso que aconteceu, Zé. Pode acontecer. Eu não sei se eu vou, assim, eu vou explicar assim pra vocês. Por que a magia negra seduz? Magia o quê? Por que a magia negra seduz? Você Porque ela é muito rápida. e Ela tem um efeito muito efetivo, é muito eficaz. E por que ela consegue isso? Porque ela é muito densa. O que vocês escutam mais? Ou vocês escutam mais o barulho? Isso é magia negra. Só que tem um detalhe. Tem consequência. totalmente. E esse é o ponto da questão. Então ele mexia com magia negra, não é? Eu vou sim. E ele. Agora eu pergunto, dá para conseguir ver, vamos supor, seu futuro companheiro? Ou você vê seu futuro marido, seu filho? Dá. Sem magia negra. Só que é mais trabalhoso. É aquela história. Como é Tem que... interesse. Como você consegue, por exemplo, é que nem dinheiro. Você consegue dinheiro trabalhando? Consegue, mas é mais fácil saltar, né, gente? Saltar, você pega a bolada e acabou. Mas Só que tem uma consequência. tem É igualzinho, lá em cima, lá embaixo, a mesma coisa. Você pode conseguir fácil, consegue fácil, mas eficaz, você vê claramente, tudo bonito. Mas Só que no final do tempo, esses espíritos que estão ajudando o vô dele, e estão ajudando essas pessoas, em aspas, ajudando aqui, eles cobram. Bom, todo esse tempo eu fiz favores para vocês. Eu fiz favores. Eu quero agora o meu pagamento. E o pagamento é? Né? Oi. Então ele vai querer o pagamento dele. Exatamente. A gente tá aqui ainda. Meu avô se definiu em vida. Né? Não, acho que não.
Ele morreu bem? Conta pro pessoal aqui pra eles saberem. Então, na verdade, Não, ele tava ele estava se definhando, ele estava como se estivesse, não é descascando a pele, mas envelhecendo demais, coisa de pouco tempo. E meu avô sempre foi saudável. E eu lembro, eu tinha uns 6 anos de idade, eu vi isso. A pele dele é como se um bichinho tivesse mordido e fica vermelho, daí coça e saia pedaço de caco. Eu vi isso do meu avô. E minha mãe, meu tio, eles... Você coçava a pele dele e saia caco. Tinha tipo caco de vidro. Saia caco de vidro da pele do meu avô. E minha mãe disse, minha mãe conhece os dois lados, minha mãe, né? E meu tio, ele, na época, ele era pastor, né? E meu avô não aceitava que colocava a mão na cabeça dele, porque ele... Atrapalha o prospecto dele. Você sabe, né? Sim. Aí, enfim, pra resumir tudo aí, no final dos tempos, a minha mãe foi falar com ele, conversou, falou, pai, você tem que aceitar um único Deus, porque isso vai te levar para um caminho que não tem mais volta. Quando o senhor falecer, acabou. É agora em vida que o senhor tem que entender, de fato, com clareza as coisas. Nós não sabemos como é que vai ser, mas podemos tentar ajudar. Aí ele aceitou. Aí foram lá no hospital, segundo o que minha mãe disse, fizeram uma oração, tentaram tudo mais. Mas, Beth, tem um porém. Já era tarde. Eu não sei, daí... Não, porque assim, depois que já passou esse negócio de ver o padre que na última hora do suspiro se redime, é meio utópico, tá? Não funciona assim, eu vou virar católico quando já vai morrer. Não é bem assim. Não é nada assim. Porque o que as pessoas elas não entendem o significado disso. Então, se você está vivendo o seu curso de vida e você encontrou a sua salvação, em aspas, vamos supor. Um exemplo, eu nasci um assassino, uma família de ladrões. Sou assassino e ladrão da minha família também. Nasci nesse meio, não conheço a redenção. Aí, em determinado momento, na minha velhice, eu descobri que pode ser bom, que Deus é bom, enfim, e quero me redimir e faço isso de coração, pode ser que eu consiga. Mas aí, porque eu não conhecia e eu fui aberto o caminho, então a intenção e a situação vai ser tudo avaliado pelos espíritos de luz se aquela pessoa tem ou não merecimento. Então não é assim, mas no final da minha vida eu peço redenção, o padre me abençoe e eu estou livre. Isso é tudo papo. Aí eles fizeram todo lá o processo, tudo, aí meu avô faleceu, mas o meu avô... Sofregadamente, não foi? Oi? Morreu sofregadamente, não foi? Totalmente. Que Ele... É isso que eu falo. O que é sofrimento? Com sofrimento. Foi. Aí a minha mãe falou assim, ele descansou, né? Pegou o tal. O tipo da morte tem a ver com a pessoa também? Com certeza. Mas A minha avó morreu dormindo. A morte, dormir não é um mérito. Ela morreu dormindo. É um mérito. E o Aquela. Mas diz que é perturbador? É uma das piores? Não, porque você tem a que melhor desligar, morte é morte dormindo. É a melhor morte, porque você já vai você desliga já do corpo, a consciência, e depois você desliga o perispírito também. A consciência já desligou, é só desligar o perispírito. É mais suave, é a morte dormindo. Só que pergunta quantos vão morrer assim. Eu diria que dessa sala quase nenhum. Legal. Mas, Talvez a Beth. não. Eu não vou morrer dormindo. Eu já sei a morte que eu vou ter. Mas eu não quero que você veja Eu não ruim. queria saber. Não vejam isso de uma forma ruim, pelo contrário. A verdade tem que vir para vocês para a nível de esclarecimento. Se vocês sabem que não vai ser o caso, então vocês tendo consciência como é o desligamento da morte, como vai fazer essa passagem, com a melhor forma, que é elevando-se, meditação, oração, a frequência mais alta, mais elevada, uma morte mais tranquila. Então, eu quero comparar a morte. Vamos supor, uma pessoa que morre do coração. Que é uma pessoa comum, que não entende nada, que vive uma vida mundana. E a pessoa B, que também tem que morrer do coração. É o karma dela. Bom, para esse destino dela que Deus escolheu. Só que é uma pessoa esclarecida, uma pessoa que medita, uma pessoa que ora, que ajuda, que procura ser uma pessoa boa, que a energia dela é boa. Para ela fazer a transição é 10 mil vezes mais fácil do que para o outro. Porque ela vai ter uma percepção. É que nem os povos, vocês que gostam de música aí. Se vocês atentam o ouvido, com o tempo de atentar o ouvido, vocês percebem o som. Já sabem, aqui o cara errou, aqui a batida está errada, aqui não... Percebe? Vocês vão desenvolver essa cuidade auditiva? Ela desenvolveu a cuidade visual e manual, ela desenha bem. Então ela já percebe quando uma coisa está troncha, não é verdade? Esse desenvolvimento também pode ser feito com o espírito. Então, se vocês desenvolvem a cuidade
a cuidar energética do espírito, quando vocês estiverem cruzando, você fala, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Eu morri. Eu entendi. Vocês vão perceber. Você fala, pô, aí vai vir a lembrança, pô, tá, você morreu, o que eu faço agora? Vocês vão ficar perdidos, normal. No momento ali, vocês vão estar assim. E aí vocês vão lembrar do que fala, eu lembro quando a Beth falou uma vez, assim, assado. Agora é o momento de fazer isso. E aí vocês vão já se direcionar. Vocês já vão saber. Então, se vocês morreram, porque ninguém sabe quem vai morrer. Vai ter gente aqui que vai morrer mais jovem, vai ter gente aqui que vai morrer mais velha. Então eu falo assim, chegou a hora da morte, é para todos. Morreu, não fique do lado dos parentes chorando. Melhor coisa, vai, vaza. Pega teu caminho. Não fique do lado dos mortos. O que vocês podem fazer antes de ir embora, consola, se tiverem bem, porque a maioria não está. A maioria não está. Tá? Se tiverem bem, consciente, em paz, e aí esse estado dessa pode Tem acontecer. sensação ou não? Mas se a pessoa se preparar... Claro, se morrerem bruscamente não vai estar bem. Mas assim, se morrer lentamente, já pode ser que esteja bem, que consiga ter uma consciência maior, chegar mãe, suicídio? pai, avó, tio, irmão, Suicídio. eu vou ficar bem então. E suicídio? Suicídio é, que é a mesma coisa que uma morte brusca num acidente. Porque ele não está preparado. Ele vai falar assim, eu quero morrer. Mas o corpo dele não está preparado para morrer. Não teve um degradê da aura dele, gradativo para ele morrer. E aquela história que vai pro Vale do Suicida? Pode acontecer. E daí ele fica... Pode acontecer. Não é que é o vale dos suicidas. Existem dimensões, gente, eu gosto do conhecimento oriental nesse ponto, porque eles falam dos infernos japoneses, dos infernos chineses, desdobrando isso daí, nada mais é do que dimensões cuja compatibilidade energética é baixa e o mesmo. Exemplo, você tem uma criança, aquela criança ela tem síndrome de Down, debilidade mental, e não acompanha a média da sala, o que você faz? Você coloca ela numa sala de crianças que consigam desenvolver aquela mentalidade. Ela não vai se desenvolver numa sala comum. Então tem casos de criança que você põe numa sala comum porque ela tem uma pequena debilidade, mas ela acompanha. As que não acompanham, você forçosamente vai ter que colocar numa sala apropriada. Isso daí não é ser ruim com a criança, é dar o que ela precisa. Se o espírito está muito pesado, se matou e está muito mal, não adianta que ele não vai conseguir comportar a energia da colônia. A energia é alta demais, queimaria ele. Uma energia, uma frequência muito mais alta. Por que os anjos não descem na gente? Pô, mas o anjo não vem, eu estou chamando ele não vem. Ele só vai vir se você levar muito sua frequência. Eu entendi isso. Você tem que dar tudo de você. Quando você dá tudo de você, que você leva a sua frequência, Deus, eu sou teu, eu sou tua, eu te amo. Você se abriu, você se entregou para Deus com todo o seu coração naquele momento, a sua frequência faz... E aí o anjo consegue, e eu não digo nem em espírito, eu digo desdobramento dele chega até você. A projeção. A projeção dele, isto, Jorge. Porque se ele viesse em espírito, ele te fulminava. A energia dele é tão alta, a frequência é tão alta, que se ele ficasse próximo a você, ele te fulminava. Tem um seriado que é o seriado dos Supernatural, eles mostram isso, né? Só que ali é ficção, né? Tem coisas que não tem nada a ver, anjo não é ruim. Mas lá eles mostram essa questão do fulminar, é bem assim. Se um anjo, se ele se aproximasse mesmo, ele deixa a pessoa, ele fulmina. E uma certa distância, a pessoa fica cega. Ela fica cega, ou perde sentidos. Então ele se projeta numa pessoa pra se aparecer por dentro. Não, ele não projeta numa pessoa, ele faz uma projeção dele mesmo. Dele mesmo. Quantos de vocês já não sonharam comigo ou sentiram a minha presença? É uma projeção minha. Eu me desdobro para visitar vocês. É uma projeção, é uma coisa, sou eu projetada lá, mais fraco. Então é uma visão, uma projeção, tem um holograma meu, só que sou eu. Só que não chega a ser o eu inteiro, é uma parte do eu, assim, um pedacinho do mim. Em aspas, né? Em português ruim aqui, um pedacinho do eu aqui. Entendeu? Deu para entender? O anjo faz a mesma coisa. Porque ele não comportaria agora. Se vocês vibrarem negativo, se vocês se colocarem lá abaixo, cultuarem ruim, tiverem maus hábitos, aonde vai estar a frequência de vocês? Aí acontece o quê? Espíritos que atormentam a noite, barulhos na casa, acontece tudo isso.
E vocês não vão dormir bem. E aí vai ter que fazer um banimento, alguma coisa lá para limpar e recomeçar. E se voltar a ter maus hábitos, voltar a ter comportamento ruim, uma coisa assim, volta os espíritos para casa. Porque você, que é o elemento morador daquela casa, não está vibrando positivamente. E é assim que funciona. Não tem meio termo. Então nós temos aqui duas escolhas nesta terra. Ou a gente aprende a ter vergonha na cara e se dá conta de que a gente precisa melhorar, se evoluir, todos nós. Não tem um melhor, porque a Beth, não, a Beth, caramba. A Beth também tem que orar, a Beth tem que meditar, a Beth também tem os dias ruins. Tá? Não me coloquem lá. Mesma coisa, nós todos estamos aqui. Então, se a pessoa não tiver um bom hábito, ela vai atrair coisa ruim, não vai ter prosperidade. Prosperidade, Beth, feitiço de prosperidade. A gente pode fazer meditação de prosperidade? Podemos, mas não adianta se a pessoa não tiver um bom hábito. Ela tem que elevar a frequência para que a energia dela mais alta, vibrando mais rápido, possa movimentar a energia no ambiente dela e atrair a prosperidade. A prosperidade se atrai. Não adianta colocar canela lá com a maçã, espetada no cravo. Mas eu não fiz isso. Não falei você. Eu estou falando daqueles feitiços que você lê. Não que você leu agora. Que você lê nas revistinhas. Mas eu não fiz isso. Mas eu não falei que você fez. Eu estou falando daqueles feitiços de João Bidu que você falou outro dia. Ah, não, mas não funciona. E não é pra prosperidade também que eu procurava, né? Amor. Mas Prosperidade eu arrumei 3 empregos. Mas, Beth, independente do objeto que você coloca energia ali, o que vale é o pensamento? então, mas aí está a questão. Se você fizer o mesmo ritual que eu, o que vai definir o meu acertar e o seu não? A frequência. É isso. Quanto mais você tiver consciência do outro lado, quanto mais você tiver consciência e entender como funciona, você se abrir para Deus. Não é questão da religião, gente. É da entrega. Então, E a entrega não é um momento só de entrega a Deus, é uma constância. Entrega a Deus é um devotamento. E o devotamento, não adianta você ir na igreja lá e depois você voltar para casa e falar mal do fulano, do ciclano, do fofocado, de Beltrano. Não adianta. Isso são as famosas carolas, que se iludem achando que vão na igreja e ali estão salvas. Eu sou uma boa pessoa. Entendeu, gente? E tá lá falando, porque aquele ali é um mendigo, olha que cara indecente andando daquele jeito com aqueles farrapos de roupa. A vibração dela naquele momento, tá como, gente? Me responda isso. Tá como? Tá a cara Tá dela. baixa. Tá vendo? Então não adiantou nada o que ela fez na igreja. O que é estar próximo a Deus? No seu dia a dia, você ter bons pensamentos, você cultivar boas ideias, você querer respeitar o outro no que ele é. Trazer felicidade ao próximo. Aí, trazer a felicidade para fazer o outro sorrir, preservar sorrisos. Eu adotei esse lema para mim, cada um adote o seu lema que reflete mais uma evolução. Para mim, você evoluir é você conseguir preservar sorrisos. E esse preservar sorrisos começa com o seu, porque não adianta nada você querer cultivar algo bom em alguém se você, antes de mais nada, não está bem. Então, se vocês não estão bem, aquela semana que foi puxada, que não está bem, uma fase que você tem que parar. Então pare. Não espere chegar no limite que você xingue alguém de alguma coisa e faça uma besteira para depois você parar. Escute sua alma. Não está bem? Fala, gente, com todo o respeito, eu faleceu fulano, ou eu perdi o emprego, ou não quer falar das coisas, olha, aconteceu um negócio chato na minha vida, eu peço licença, eu vou me ausentar um pouquinho. Vocês sabem que eu gosto de todos vocês, mas eu preciso lidar com umas emoções dentro de mim. Umas coisas estão aqui dentro. Ou umas coisas da minha vida que são difíceis, que eu tenho que lidar no momento. E eu peço a compreensão de vocês. E se afasta. Só que tem que explicar para as pessoas, porque os outros vão entender mal, não adianta. Não vão entender que você precisa de um tempo. Então eu explico, não é nada com vocês, é uma coisa da minha vida, as coisas de família, coisas pessoais. Peço licença, eu gosto de todos vocês. Se retira. E aí vocês fazem o tempo de vocês. Tem. Por que eu estava falando para vocês que o parar é tão importante quanto o andar? Porque se você não para, você não contempla. E a beleza da vida, você entende Deus quando você para e contempla. E daí vem a meditação, é a contemplação a Deus. Não é vergonha parar. A vergonha é não recomeçar. Caiu, mas eu caí. Não, todo mundo vê a queda como algo ruim. Não é ruim.
Não é ruim, não é um decréscimo você cair. Isso significa que você está andando. Você só caiu porque você está andando. Se você está parado, você não cai. Mas você não anda. É que nem eu tava lendo Mas você está ali. parado, entendeu o que quer dizer? Então se você caiu, isso é bom. É aquela coisa, eu dei um beliscão aqui na Giovana, ela vai me dar um tapão, mas ela vai falar um ai. E por quê? Eu tô viva. Exato. É que nem eu tava lendo ali no livro ali do Giovanna. Que tem 5, né? 5 coisas. Tipo, você precisa relaxar, você precisa reconhecer, você precisa compreender. Eu vou pegar lá, mas basicamente isso, você conseguir relaxar, isso, você conseguir. Vamos pôr na música, já preparando a música? Entrar num. Vai abrir círculo hoje, vai acender vela, mas bem cedo. A gente pode abrir. Não, que nós precisamos. Não, vamos acender uma velinha assim, a gente acende uma velinha. Indicadores que estão lá. Fechar esse arquivo pra não ficar muito grande. Tem depois eu Aqui, abrir. né? Tem roxo e rosa aqui.